9 verdades sobre o espírito do Anticristo. Mas todo espírito que não reconhece a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo, que vocês ouviram que vem e já está no mundo. 1 João 4 verso 3. Ao olhar para o calendário profético e considerar o retorno de Jesus, um dos atores que será proeminente no capítulo final da história humana como a conhecemos é o Anticristo. Este homem um dia será revelado e enganará o mundo, levando muitos à destruição. No entanto, antes que essa pessoa seja revelada, a Bíblia menciona algo chamado espírito do Anticristo. Este versículo em 1 João nos diz claramente que o espírito do Anticristo já está no mundo. Uma vez que isso é verdade, como você o identifica? Veremos 9 coisas para saber sobre esse espírito que o ajudarão a reconhecê-lo. Aqui estão 9 verdades para saber sobre o espírito do Anticristo. Número 1. O espírito do Anticristo é uma reprodução. Para entender o espírito do Anticristo você deve entender sua origem, que é o diabo. Se eu fosse dizer de outra maneira, esse espírito é direto do poço do inferno. É importante notar que o espírito do Anticristo pode não ser um espírito real como o Espírito Santo. O uso deste termo parece ser de natureza mais coloquial, não se referindo a um espírito real, mas apontando para a influência nesta época. Existem muitos espíritos no mundo e esses espíritos são portadores do espírito ou influência do Anticristo, que novamente é do diabo. Ele é uma reprodução ou representação do espírito de Satanás. Por causa disso, as qualidades inerentes a Satanás são as mesmas qualidades encontradas no espírito do Anticristo. Número 2. O espírito do Anticristo é enganador. Digo isso porque muitos enganadores, que não reconhecem que Jesus Cristo veio em carne, já saíram pelo mundo. Qualquer pessoa assim é um enganador e o Anticristo segundo João 1 verso 7. Uma das maiores armas que Satanás usa é o engano. Estamos vivendo em um dia e idade em que a decepção abunda em todas as facetas da nossa sociedade. Infelizmente, esse espírito de engano também entrou na igreja. O principal ponto focal dessa ilusão envolve a pessoa de Jesus Cristo. O espírito do Anticristo procura enganar as pessoas sobre quem é Jesus e o trabalho que ele fez. A maneira como as igrejas participam dessa falsidade é falhando em pregar a verdade de quem Jesus é, recusando-se a falar sobre arrependimento e pecado, ou não enfatizando a cruz. Essa estratégia se encaixa na cartilha do diabo e, da perspectiva dele, faz todo o sentido tentar enganar as pessoas sobre quem é Jesus. Quando alguém sente falta de quem é Jesus, perde sua única esperança de salvação. Esse espírito de engano funciona para impedir que os que estão no mundo cheguem a Jesus e os que estão na igreja de falar sobre ele. Em ambos os casos, a verdade da palavra de Deus é perdida, e a verdadeira mensagem do Evangelho é impedida, levando as pessoas a interpretar mal quem é Jesus. Número 3. É um espírito negador. Quem é o mentiroso? É quem nega que Jesus é o Cristo. Tal pessoa é o Anticristo, e negando o Pai e o Filho. 1 João 2 versos 22. Assim como a natureza enganosa, o espírito do Anticristo faz com que as pessoas questionem e neguem a realidade de quem Jesus é. A razão pela qual ele faz isso é para evitar que as pessoas vejam Jesus como o Cristo ou o Messias. Seja por engano ou negação, eles produzem a mesma consequência. Quando as pessoas não olham para Jesus como o Cristo, elas não têm esperança de salvação. Número 4. É um espírito destrutivo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10 verso 10. Este espírito destrutivo procura destruir todos os tecidos da sociedade. Essa destruição começa com um indivíduo, depois se espalha para uma família. De uma família se espalha para uma comunidade. Da comunidade, ela se espalha para a cultura e, finalmente, para a sociedade.
O espírito do anticristo cuidadosamente tece seu caminho, com a destruição como seu objetivo principal. Quando você vê a desintegração de muitos aspectos do nosso mundo, você deve saber que o espírito do anticristo está em ação. Número 5. É um espírito disfarçado. Mas não estou surpreso. Até Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11 verso 14. Enquanto o espírito do anticristo procura destruir, esse propósito é muitas vezes oculto. Satanás é um mestre ilusionista especializado em se disfarçar, então não deve ser surpresa que o espírito do anticristo seja um espírito disfarçado. Muitas vezes esse espírito está escondido atrás de bons ou programas ou boas ou ideias, mas abaixo da superfície há um motivo destrutivo. Isso não significa que todo progresso ou novas ideias sejam motivadas pelo espírito do anticristo. Exige que nós, como crentes, olhemos abaixo da superfície e saibamos o que está lá. Número 6. É um espírito devorador. Esteja alerta e sóbrio. Seu inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5 verso 8. O espírito do anticristo procura devorar tudo em seu caminho e não poupa ninguém. Qualquer um ou qualquer coisa que possa ser devorada será. Este espírito é impiedoso, implacável e mau, assim como Satanás é. Qualidades de misericórdia e graça não existem com esse espírito, e também não devemos esperar vê-las. Número 7. O espírito do anticristo é divisor. Uma das características de Satanás é causar divisão porque ele sabe, como Jesus disse, que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sabendo que isso é verdade, a divisão é central para o espírito do anticristo. Quando você olha em nossa nação e ao redor do mundo, disjunção e desunião são marcas registradas que vemos. Quando você vir isso, saiba que o espírito do anticristo está em ação. Não importa onde isso aconteça, seja na sociedade ou na igreja. Quando a divisão está presente, somos vítimas desse espírito. Número 8. O espírito do anticristo está derrotado. Mas vocês pertencem a Deus, meus queridos filhos. Vocês já conquistaram uma vitória sobre essas pessoas, porque o espírito que vive em vocês é maior do que o espírito que vive no mundo. 1 João 4 verso 4. Embora o espírito do anticristo seja um inimigo formidável nesta era, um dia será derrotado permanentemente. Até esse momento chegar, você deve saber que o Espírito Santo que vive em você é maior do que o espírito do mundo. Por esta razão, você deve ser capaz de reconhecer e estar disposto a confrontar o espírito desta época. Deus colocou você aqui neste momento e o encheu com seu espírito, para que você possa ser uma voz para se posicionar contra o anticristo no mundo hoje. Você pode fazer isso com ousadia e confiança porque o espírito maior está vivo em você. Número 9. O espírito do anticristo é sedutor. Filhinhos, esta é a última hora, e, conforme ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 1 João 2 verso 18. O espírito do anticristo é sedutor, pois ele busca atrair as pessoas para longe da verdade e da fé em Deus. Ele não se apresenta de forma óbvia e assustadora, mas sim de maneira sutil e atraente, enganando muitos com falsas promessas e ideias aparentemente boas. Este espírito utiliza estratégias de persuasão para desviar as pessoas do caminho da verdade e da retidão. Ao longo da história, vemos exemplos de líderes e movimentos sedutores, prometendo soluções fáceis e aparentemente benéficas, mas levaram as pessoas à destruição espiritual e moral. O espírito do anticristo seduz as pessoas com falsas doutrinas, prazeres temporários e ganhos materiais, afastando-as do verdadeiro caminho da vida. Por isso, é importante que os crentes estejam vigilantes e firmes na fé, discernindo os enganos do espírito do anticristo. Além disso,
precisamos resistir às suas tentações sedutoras. Permita-me compartilhar mais um versículo com você. Queridos amigos, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4 verso 1. Uma de suas maiores armas para reconhecer esse espírito é o discernimento. Quando você tiver discernimento, será capaz de ver através do engano e dos disfarces do espírito do anticristo. Mais do que nunca, você precisa estar conectado ao Espírito de Deus e fundamentado na Palavra de Deus. Isso irá ajudá-lo a testar os espíritos e prepará-lo para combater qualquer espírito ou esquema que o inimigo lançar em seu caminho. O espírito do anticristo está vivo e bem em nosso mundo hoje, mas felizmente temos as ferramentas para superá-lo. Vamos ter certeza de que estamos colocando-os em uso.